Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Fora da Caixa, às terças-feiras, com José Maria Veiga. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. E o Fora da Caixa acontece precisamente num dia que promete ser longo nos Estados Unidos da América, as eleições presidenciais e esse frente a frente entre Donald Trump e Kamala Harris. Há aqui uma incerteza, as várias sondagens que têm sido publicadas também apontam para uma espécie de empate técnico. Bom, na verdade há uma ligeira vantagem para Kamala Harris, mas pronto, ainda é tudo uma incógnita. José Maria Veiga, o que é que podemos esperar lá mais para o final do dia em relação a estas eleições? Não sei se teremos a oportunidade de conhecer hoje os resultados destas eleições. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Máriozinho Fernandes. Bom dia, a Rádio Ouvintes. Efetivamente, hoje é um grande dia. Bom, os Estados Unidos continuam sendo o Estado, o país mundial com um poderio econômico, militar, um poderio de influenciação. Um país que é praticamente, pronto, embora as coisas estão mudando atualmente um pouco, mas os Estados Unidos continuam a influenciar todo mundo. De modo que hoje todos os países do mundo devem estar com os olhos postos nos Estados Unidos, nestas eleições, que podem mudar muita coisa para melhor, mudar muita coisa para o pior, ou ficar também numa situação de estagnação em relação a certas matérias. Nós não votamos nessas eleições, mas no seu desfecho os resultados acabam de alguma forma por impactar, digamos, a nossa vida, a escala mundial. Acabam por impactar Cabo Verde. Bom, desde logo preciso ter em devida conta que temos praticamente mais cabo-verdianos, pelo menos de origem, vivendo lá nos Estados Unidos que no próprio país. Isso já é um dado extremamente importante para o nosso posicionamento enquanto um país que também beneficia de relações extremamente boas com os Estados Unidos, que é importante. Todas essas questões, grandes questões colocadas pelos candidatos, há questões que podem nos afetar diretamente, sobretudo as questões ligadas à imigração, e de modo que estamos aqui hoje para seguir essas eleições com muita atenção. José Maria Veiga, se estivesse a viver nos Estados Unidos da América, um cabo-verdiano devidamente integrado na sociedade norte-americana, votaria em quem, já agora? Não, se vivesse nos Estados Unidos, claramente que eu votaria para o Partido Democrata. Não porque estaria de acordo com todas as suas políticas, mas quando pomos na balança as propostas, as grandes questões do lado do Trump e do lado da Kamala Harris, vemos que, enquanto cabo-verdiano nessa matéria, eu votaria para os democratas, porque de outro modo estaria a me prejudicar com o meu próprio voto, né? Mas porquê? Porquê é que votaria nos democratas? Eu votaria nos democratas mais por causa dessa condição que eu estou falando de imigrante. Portanto, se vivendo lá eu seria um imigrante, e quando vejo o Trump falar inclusive de criar situações complicadas tanto para os que estão lá como para os que procuram entrar, fala de um bloqueio, fala de uma situação da deportação dos imigrantes ilegais e de restringir a imigração. Essas questões, de modo que eu não poderia votar para a minha própria deportação ou então restrição de direitos, não é? Essa é uma questão que para mim toca muito. Mas votaria também para republicanos, para a Kamala, porque seria também uma oportunidade da gente testar uma mulher à frente de um país como os Estados Unidos, para ver se corresponderia talvez a melhores expectativas dos pequenos grupos, dos grupos que existem,
Nem sempre tem sido o caso, né, com os democratas também no poder. Mas seria interessante ver. Acha que é desta que os Estados Unidos vão ter uma mulher como Presidente da República, ainda por cima uma mulher negra? Não é fácil fazer essa previsão porque, ao que parece, de todas as eleições havidas, porque sabemos que a Constituição dos Estados Unidos vem de 1787, as primeiras eleições tiveram lugar em 1788, todos os 4 anos as eleições tiveram lugar e sempre houve eleições e é a primeira vez, e nunca houve uma mulher que conseguiu ser eleita nos Estados Unidos. Nós, neste momento, a eleição da Kamala Harris numa situação assim, extremamente apertada, porque há um empate técnico e depois há esses estados que são considerados estados pêndulos, swing states, que mudam de um lado para o outro o seu voto. Então há aqui uma imprevisibilidade quanto aos resultados, mas qualquer que seja a situação, pensamos que se Kamala Harris ganhar, poderia ser talvez melhor, não em todas as matérias, mas pelo menos para certos grupos, certos países, sobretudo os estrangeiros, países como a África, poderia ser melhor, porque não podemos esquecer, por exemplo, o que Trump teria dito sobre a África, que a África, portanto, é um continente perdido que não serve para nada, praticamente, nos termos que ele utilizou. Portanto, e do seu ponto de vista, que questões terão sido ou são mais decisivas na hora de escolha por parte dos eleitores norte-americanos? Temos essa questão da imigração, a economia também. Temos a questão do aborto, as questões identitárias e depois temos toda a política externa. Do seu ponto de vista, o que é que irá de facto ditar o desfecho destas eleições? Olha, as eleições dos Estados Unidos elas são avaliadas de acordo com o posicionamento do candidato em resolver certas questões. Por exemplo, em relação ao aborto, claramente é uma área que dá a Kamala Harris uma vantagem forte. Fala-se praticamente de mais 50 pontos, por exemplo, em relação dentro do grupo das mulheres. Ela consegue, mas de uma forma geral. Enquanto que essa mesma questão do lado de Trump é tida como um ato complicado na medida em que há os grupos religiosos, essas igrejas, e essa questão é apresentada como uma questão, enfim, como se estivesse a assassinar crianças, essa coisa toda, né? Mas aqui é uma área em que Kamala está mais bem protegida, melhor situada em termos de tratamento dessa questão. Do outro lado, a questão da imigração, parece que Trump internamente acaba por mobilizar muita gente a nível dos Estados Unidos sobre essa questão do bloqueio da imigração. E nesse quadro parece que Trump está melhor posicionado para com a forma como dá tratamento a essa questão. Se Donald Trump vencer estas eleições, bom, ele já foi presidente dos Estados Unidos por um mandato, teremos um Trump diferente ou agora muito mais vingativo, mais agressivo, a avaliar por aquilo que ele tem dito? Bom, Trump, o lado dele fundamentalmente é aquele americanismo que ele quer defender. Ele já tinha tratado disso no primeiro mandato, mas possivelmente ele acha que não fez tudo e que possivelmente gostaria de regressar à presidência dos Estados Unidos para acabar de cumprir tudo aquilo que ele pensa em termos da governação. Agora, esse projeto da América primeiro, em primeiro lugar. America First. Agora, é preciso também ver que essas eleições com Trump, se o Trump ganhar, seria uma reviravolta em termos da política externa dos Estados Unidos, em relação a matérias cruciais. Desde logo, começar... Mas ele se mostra mais pragmático, promete acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Em relação também ao conflito Israel-Palestina, também dá alguns dias para, enfim, resolver isso. Em relação à Ucrânia, ele diz que
poderá negociar com Putin um acordo para acabar com a guerra. Eu acho que ele não tem sim muita vontade de apoiar a Ucrânia nessa luta. Acho que aí ele poderia, o que ele diz, que ele poderia negociar com Putin e acabar com a guerra. Mas, por outro lado, em relação à Palestina, Gaza, aí acho que esta é uma área de entendimento, praticamente, não falo de entendimento, mas há coincidência nas políticas com maior ou menor intensidade entre os democratas e os republicanos. Embora Trump pode ser mais duro nessa posição de Israel em relação a Gaza, porque parece que ele teria dito, eu li isso num jornal BBC, que ele teria dito a Netanyahu de fazer o que é necessário fazer. Tá vendo? Quando um candidato à presidência diz isso, você vê claramente que está disposto a apoiar para arrasar aquilo ainda mais. Mas nessa matéria já Hillary parece mais ponderada, na medida que, embora o governo americano tenha vendido mais de 50 mil toneladas de armas a Israel, que é uma questão também um pouco complicada, mas a Kamala fala na necessidade de Israel se defender, mas ao mesmo tempo tentar parar com essas matanças de civis. Já é um discurso mais moderado. Portanto, aqui há a questão também ligada à China. Como é que seria? Questão de Taiwan. Bom, Trump diz que poderia não envolver-se, por exemplo, num conflito diretamente com China em relação a Taiwan, mas que trabalharia nesse sentido de taxação dos produtos. Fazer uma guerra econômica muito forte. Inclusive, ele diz que o Xi Jinping sabe que Trump é louco, né? Portanto, ele poderia estar em condições de negociar isso. Aparece aí como um pacificador, digamos assim, nessas questões. Há uma outra questão externa que tem a ver com o Irão. Que tratamento dar ao Irão? Sabemos que também no passado Trump tinha provocado a morte de um cientista do Irão, e neste momento, com esse conflito que se alarga por todo o Médio Oriente, a posição de Trump poderia ser ainda muito mais dura em relação ao Irão. Agora, temos também a questão das Nações Unidas. Trump tinha inclusive suspenso as ajudas em relação à OMS, à Unesco. Não sabemos o que é que ele vai fazer ainda mais nessa matéria. E temos a questão da NATO também. Temos questões da NATO. Que preocupa os europeus, sim, a questão da segurança. A questão da NATO, que é toda a União Europeia, porque ele diz que um país que não colaborasse ou que não entrasse com 2% do PIB, ele, em caso de conflito, ele não defenderia esse país. Portanto, ele disse isso claramente. Então, a própria União Europeia está um bocado apreensiva com a possibilidade do Trump ser eleito e o que é que isso representaria, sobretudo para essa questão de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Donald Trump já deixou claro que poderá não aceitar o resultado das eleições. Aliás, ele já, depois de tentar descredibilizar o sistema eleitoral, a integridade do processo eleitoral nos Estados Unidos, diz que já há uma fraude, digamos, em andamento e que são os imigrantes ilegais que estão a votar em Kamala Harris, portanto, através do voto por correspondência. Há algum receio de alguma violência pós-eleição nos Estados Unidos? Há esse risco. Desde logo ele já disse que já contratou dezenas de juristas, de advogados para entrarem com processos, né? Vai ser uma guerra muito forte pós-eleitoral, sobretudo se as margens forem pequenas, como está como indicam as sondagens, sim. As projeções. São, de acordo com as projeções, essas margens são extremamente reduzidas, né? Tanto um lado como o outro. Mas as eleições, sabendo que essas eleições nos Estados Unidos são eleições que não são diretas, é um sistema não proporcional, né? Não é um sistema proporcional, vai de Estado para Estado. Vai se eleger esse colégio eleitoral com os representantes, são esses representantes que depois reunidos vão escolher o presidente.
E nesses estados, há esses que são considerados estados que podem mudar de um lado para o outro, e aí sim há essa corrida, houve essa concentração das campanhas eleitorais nesses estados, de modo a tentar agarrar o máximo de eleitores nesses pequenos estados. Então tudo demonstra que essa luta vai continuar, e Trump, nós sabemos que no passado ele até invadiu o Capitólio, que é uma coisa muito grave, mas mesmo assim ele conseguiu ser de novo candidato dos Estados Unidos. Então, ele instigou essa invasão. sim, tudo demonstra que ele instigou essa invasão e que, ponto, ele esteve inclusive no tribunal, e tem processos que ainda continuam depois mesmo sendo presidente, se vier a ser eleito, esses processos vão continuar. E há essa questão. Mas há uma questão também muito, muito importante, que é a questão da posição de Trump em relação ao clima, que é uma questão... É um negacionista? Negacionista, completamente. Essa questão. O clima, ele já tinha dito que essa história do clima, essa proteção do clima, é um verdadeiro golpe. Dos chineses. Ele diz isso. Então não sabemos o que é que ele vai fazer chegando no poder agora, já que já tinha sido presidente e agora vem de novo. Pode ser também que ele tome medidas complicadas em relação a essa questão. Muito bem, vamos então esperar pelos resultados das eleições norte-americanas. Vai ser de facto um dia longo, com muitas incertezas, com as sondagens que têm sido divulgadas a apontar para uma espécie de empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris. Falemos de outras questões. Precisamente hoje decorre a cerimónia de abertura oficial do novo ano judicial. Ainda há instantes recuperamos no primeiro jornal declarações do Presidente da República a defender a criação de um observatório da Justiça. José Maria Neves também, que no ano passado defendeu a transparência da Justiça, o reforço da sua independência e autonomia. É uma cerimónia que acontece poucos dias depois do debate no Parlamento sobre a questão da Justiça. Tem algum comentário em relação à questão da Justiça? Olha, o debate que aconteceu no Parlamento teve como base os dois relatórios, o primeiro relatório do Conselho Superior do Ministério Público e o relatório do Conselho Superior da Magistratura Judicial, tanto aqui em Cabo Verde. Antes desse debate, os representantes dos partidos, dos grupos parlamentares já tinham também manifestado as suas posições relativamente a essa questão, tanto o PICV, o MPD, o CID, e praticamente a questão do fundo tinha a ver com essa questão da morosidade, das condições para que os magistrados e os oficiais, os operadores todos pudessem exercer as suas funções de maneira mais autónoma, mais eficaz, no sentido de garantir que essa justiça que nós todos alejamos seja uma justiça imparcial, uma justiça digna daquilo que a gente espera de um sistema democrático. Depois nós vimos também no decorrer do debate como é que as intervenções, portanto, focalizaram em pontos como, para além da questão da morosidade, houve essa questão também das infraestruturas, dos meios para o desenvolvimento da justiça. Nós vimos a intervenção da senhora ministra também da Justiça e todos estão de acordo que é necessário fazer mais. É mesmo quem falou da necessidade de um choque orçamental para resolver esse problema da justiça. Agora, o senhor Presidente da República fala, portanto, nessa questão da criação, portanto, um observatório da justiça, de modo a reforçar essa autonomia, fazer com que a justiça seja sentida e na prática também se traduza em qualquer coisa de célere, oportuna, e que as pessoas tenham todas as informações possíveis. Pensamos que sim, pensamos que é necessário fazer muito mais. Agora, é preciso ter também sempre algum cuidado em não multiplicar as instituições, porque tudo isso também, em vez de
permitir que a gente tenha recursos para investir diretamente na questão em si, poderemos correr o risco de estarmos a diversificar os poucos meios que nós temos aqui no país. E o que é que espera do Portal da Justiça já agora? Que deverá entrar em funcionamento muito em breve. É o que estou a dizer, o Portal da Justiça é essa questão, estamos a multiplicar aí as instituições, a Casa do Cidadão e há outras instituições, mas se os estudos feitos, que certamente estarão na base dessa proposta, demonstrarem que é necessário, que trará alguma mais-valia, bom, pode até ser, mas de todo modo eu penso que é sempre bom a ter em vista essa questão entre custo e benefícios, que é que traz para nós. O debate também mostrou que as pendências, com base nos relatórios dos Conselhos Superiores, que as pendências estão a aumentar, portanto ainda há a questão da morosidade e que há um déficit de recursos, mais juízes, mais magistrados, mais oficiais de justiça e por isso essa proposta do PICV de um choque orçamental, obviamente que é uma proposta com a qual a Ministra da Justiça não concorda, diz que isto não se resolve apenas com mais recursos, que os conselhos também têm que saber gerir, digamos, com eficácia os meios que lhes são afetos. Vê-se claro, portanto, no decorrer do debate nota-se que essa questão da morosidade e acumulação dos processos acontecem mais com os tribunais de relação. Aí parece que há um aumento de cerca de 6%, mas por outro lado nota-se também que a nível do Supremo Tribunal da Justiça houve uma melhoria muito boa em termos de tratamento dos processos e tudo leva a crer que a situação a nível a esse nível do Tribunal Constitucional as coisas estão indo bem. No Supremo Tribunal? No Supremo Tribunal da Justiça. Muito bem. Zé Maria, vamos aproveitar os últimos minutos que nos restam para falarmos da questão da saúde e, sobretudo, uma questão que o preocupa e que tem que ver com as evacuações, a criação de condições ao nível do país, para evacuar, para diminuir essa transferência de doentes para o estrangeiro, nomeadamente para Portugal. No debate há dias sobre a Justiça, na interpelação, a Ministra da Justiça e da Saúde, a Ministra disse que está em andamento um acordo com o Senegal, precisamente para essa questão da transferência de doentes. E também com os Estados Unidos da América, já agora. Olha, o nosso país, constituído por ilhas, temos questões de evacuação interna, mas também tendo em conta a nossa capacidade em tratar certas doenças, temos também esse acordo externo com Portugal. Quando era presidente do INPS, em 2016, nas vésperas praticamente da minha saída, recebemos uma delegação alto nível do Senegal. Veio fretar um avião e vieram diretamente para a praia, fizemos reuniões alargadas, no sentido de a gente criar bases para o estabelecimento de um acordo entre Cabo Verde e Portugal e Senegal para permitir essas evacuações aqui perto, que já os cabo-verdianos frequentam, porque o Senegal tem um sistema de saúde baseado mais ou menos naquilo que se passa em França, tem lá altos hospitais e clínicas altamente especializados, de modo que poderia ser uma mais-valia para Cabo Verde. E nessa matéria eu acho que seria bom. Agora, nós temos que criar condições aqui. A questão do hospital de referência. Também uma outra questão que já tínhamos tratado a nível do INPS, inclusive nós fizemos uma visita a um hospital, que já não me lembro o nome agora, que fica em Coimbra, que é um hospital privado, e que apresentou aqui um projeto, e esse hospital tem também os acionistas, tem um hospital na China. Eu presumo que se trata do mesmo projeto que o governo está aqui a apresentar, e a ideia é construir um hospital aqui de referência que permitiria não só permitir que haja tratamentos de doenças com qualidade, mas também evitaria certas evacuações e permitiria também que dessemos um passo grande numa certa especialização do setor da saúde em Cabo Verde, de modo também a atrairmos gente para aqui.
Mas esse é um processo que se está a arrastar. Está a arrastar, mas é preciso uma visão, é preciso tomar de posição, é preciso programar isso. Eu falei com uma pessoa a alto nível e dizer, olha, por exemplo, Taiwan especializou-se nos chips. Em Cabo Verde, em que é que nós poderíamos especializar-nos para que as pessoas procurem Cabo Verde? Essa pessoa me disse claramente, saúde. Poderíamos definir algumas áreas e dedicarmos profundamente no trabalho nessas áreas, uma especialização profunda. Aí eu penso que é importante a gente dar um passo, porque neste momento com dengue, a gente vai ao nosso hospital central, não é porque o pessoal da saúde não quer, mas é tanta gente com problema. Há uma sobrecarga. Há uma sobrecarga enorme e vê-se claramente que não temos condições, é preciso pegar nisso. Muito bem, José Maria Veiga, ainda queríamos falar sobre a questão de Moçambique, assim muito rapidamente, como é que tem acompanhado toda esta situação? Nós estamos quase que perante uma guerra civil lá em Moçambique. Olha, nós já, a nível dos países da CPLP, tivemos problemas na Guiné-Bissau, mas Moçambique é a primeira vez que essas coisas vão desse lado. Bom, já havia também Angola e tudo mais, mas ultimamente o caso de Moçambique tornou-se muito grave. Desde logo a questão de Cabo Delgado, nós sabemos que há toda essa questão de matanças, de genocídio das pessoas, mas sobretudo essas eleições, últimas eleições, que foram uma confusão total. Uma confusão total, houve assassinatos. Portanto, o Frelimo, que está no poder desde a independência, ganha com mais de 70%. O Renamo cai para a terceira posição. E há um outro grupo, Podemos, do Venâncio Mondlane, que foi candidato presidencial, que ficou na segunda posição. E houve esses assassinatos de duas pessoas, o advogado de Venâncio mais um outro representante. Ultimamente, parece que houve mais uma tentativa de assassinato do próprio Venâncio. Isso aconteceu na África do Sul. E ele fugiu, não se sabe onde está neste momento, mas é preciso que, de facto, não se deixe um país deslizar-se por esse caminho. Isso é extremamente grave. Muito bem. Vamos continuar a olhar então para esta situação também em Moçambique, até porque vem aí uma mega manifestação na capital moçambicana, Maputo. José Maria Veiga, obrigado por ter vindo. Fora da Caixa fica por aqui, naturalmente com os olhos postos nas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América.